Cientistas americanos adiantaram um relógio criado para representar o risco do fim do mundo. Os ponteiros são ajustados de acordo com acontecimentos que podem ameaçar a humanidade. Quem explica para a gente essa história é o nosso correspondente Jorge Pontual. O relógio do fim do mundo é simbólico. Um jeito que um grupo de cientistas americanos achou para dar um alerta. Não quer dizer que faltem 2 minutos para o mundo acabar, e sim que o risco de uma catástrofe aumentou. O relógio estreou em 1947, na época da Guerra Fria, entre as duas potências nucleares da época, Estados Unidos e União Soviética. Os cientistas escolheram, para indicar que o risco de guerra nuclear era alto, a marca de 7 minutos para meia-noite, sendo meia-noite o fim do mundo. Em 1953, quando as duas potências passaram a ter a bomba H de hidrogênio, muito mais destrutiva, o relógio pulou para 2 minutos antes da meia-noite. Em 1962, na crise dos mísseis soviéticos em Cuba, foi quando se esteve mais perto de uma guerra nuclear. Mas o presidente americano John Kennedy e o premier soviético Nikita Khrushchev superaram a crise e chegaram a um acordo para proibir os testes com armas nucleares. Por isso, em 1963, o risco de guerra diminuiu e o ponteiro recuou para 12 minutos antes da meia-noite. Em 1998, Índia e Paquistão, antigos inimigos, testaram armas nucleares. O relógio avançou para 9 minutos para meia-noite. Em 2015, um novo fator passou a pesar nas previsões: a mudança climática, que ameaça a civilização. O relógio foi para 3 minutos antes da meia-noite. No ano passado, depois da eleição de Donald Trump, o risco de guerra nuclear cresceu. O ponteiro chegou mais perto, 2 minutos e meio para meia-noite. Agora, com o agravamento da rivalidade entre Trump e o norte-coreano Kim Jong-un e o abandono do Acordo do Clima pelos Estados Unidos, o relógio foi para 2 minutos antes da meia-noite, o maior risco desde 1953. O objetivo dos cientistas não é criar alarmismo e pânico, e sim ajudar governantes e governados a tomarem consciência do risco das armas nucleares e da mudança no clima. Há sempre a esperança de que o ponteiro do relógio volte a andar para trás, afastando a ameaça do fim do mundo. Em português, Doomsday Clock. Mas como pode estar errado em português, então você pode dizer relógio do juízo final. Eu gosto de dizer, irmãos, o que nos leva a trazer uma mensagem como essa. Em primeiro lugar, quer dizer que essa mensagem ela não tem o fundo de ser uma palestra, uma aula de teologia. Inclusive, desafio você a participar da nossa escola bíblica dinâmica, que hoje foi reiniciada com uma aula magna excepcional. O Dr. Luiz Ovando trouxe uma aula magna falando sobre família e saúde. Quem esteve presente foi uma bênção. E a nossa escola bíblica está preparada para te receber. Faça a sua matrícula domingo que vem. Amém, irmãos? A palavra dessa noite é uma palavra difícil. E, na realidade, eu estava comentando com o pastor Fábio. Tem uma outra mensagem. Como eu iria fazer uma cirurgia e fiz, estou enxergando vocês melhor, viu, irmãos? Quinta-feira eu fiz uma cirurgia de miopia. Então, estou enxergando, bem mesmo. E hoje a tecnologia, né, você já pode estar aqui. E Deus tinha me dado uma palavra que eu quero pregar para a igreja ainda, que chama a gramática da cruz. Uma palavra, tenho certeza que vai abençoar muito o nosso povo. E como eu ia fazer a cirurgia, eu não podia ficar olhando muito para a Bíblia, estudando. Estava pronta a palavra no meu coração, mas de repente o Espírito Santo começou a me impulsionar. E quando eu vi essas notícias nos jornais, e eles se repetindo em todos os jornais, depois eu vi na CNN também, e aí eu recebi um WhatsApp da irmã Jânia. Falei: pastor, o senhor viu isso aqui? É uma reportagem de uma das revistas, falando também sobre isso. Aí eu falei: Deus está de alguma forma falando comigo. E aí, irmãos, ouvindo sobre tudo isso, tem uma frase que eu quero colocar para vocês, uma frase que me chamou a atenção, que os cientistas disseram para todos os líderes dos países, as potências mundiais, eles deixaram essa frase. E essa frase me chamou a atenção.
dizia assim: líderes públicos sábios deveriam agir imediatamente, tirando a humanidade da beira do abismo. Líderes públicos sábios deveriam agir imediatamente, tirando a humanidade da beira do abismo. Fiquei pensando, irmãos, sobre isso, e sei que eles estavam se referindo às situações climáticas, à camada de ozônio, uma movimentação das placas tectônicas, falando desse momento de guerra, que vamos dizer assim, que está sendo uma guerra política ainda, mas um momento de instabilidade, onde você vê as potências ali se preparando e falando sobre isso, e eu comecei a pensar, será que o juízo final é isso? Será que o juízo final realmente é isso que o mundo está dizendo? Mas de uma certa forma eu falei assim, eles têm razão, porque a Bíblia já anunciou sobre isso, a Bíblia já fala sobre isso. E aí Deus começou a me dizer que eu precisaria, nessa noite, trazer uma palavra, que é uma palavra de conserto para a igreja, que é uma palavra de despertamento para a igreja, que é uma palavra de abrir os olhos da igreja, como meus olhos foram abertos, né? Quando você é curado de uma miopia, você enxerga muito melhor, e Deus te traz um colírio, né? Algo novo para a tua igreja. Mas também, Deus colocou no meu coração que poderia nesta noite ter pessoas que estão aqui nessa noite, como disse a frase deles aqui, pessoas que estão à beira do abismo e não sabem. E eu não digo à beira do abismo de morrer, que vão morrer hoje ou amanhã, mas à beira do abismo de saber que essas pessoas estão condenadas ao inferno, a serem lançadas no inferno, estão à beira deste inferno, e não tem ninguém que lhes alerte. E não como um líder político, ou como um líder de uma potência, mas líder de uma igreja como pastor, é minha responsabilidade e sua, da igreja, de cada um de nós, de anunciarmos uma mensagem de esperança, de anunciarmos uma mensagem de tirar as pessoas da beira do abismo e transportá-las para o céu, tirá-las do inferno e transportá-las para o reino de luz, tirá-las de uma condenação e fazer com que elas possam receber um presente, e esse presente se chama vida eterna. Então nessa noite é com muito temor e tremor que eu estou aqui para dizer para você, se há alguém aqui na beira do abismo, o Senhor quer te transportar para o céu, não para a beira do céu, mas para o céu. Nessa noite já escrever o teu nome no livro da vida. Se há pessoas que têm andado em cima do muro, crentes mesmo, o Senhor está dizendo, olha, o muro não é meu, o muro é do diabo, sai de cima do muro, você precisa fazer uma escolha de andar diferente do curso do mundo. Deus quer chacoalhar você, irmão, Deus quer que você tome uma decisão nessa noite. Quer que você abaixe sua cabeça, curva sua fronte, vamos orar, falar com o Senhor. Senhor, é com temor e tremor que eu me achego diante do teu trono da graça, com confiança, para trazer essa palavra não de medo, não de pavor, não uma palavra para causar pânico no coração das pessoas, diante dos acontecimentos mundiais, diante até mesmo do que a tua palavra revela, que a volta do Senhor é iminente, que assim como um relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim há de ser a tua volta. Mas Senhor, não posso me calar diante daquilo que o Senhor me impulsiona a dizer, que a sua volta se aproxima, e o Senhor não quer que ninguém se perca, o Senhor quer que todos se salvem. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem colocado no meu coração amor pelas almas perdidas, amor pelo teu rebanho, amor por aqueles que não fazem parte ainda do nosso aprisco, mas o Senhor já as ama, e o Senhor nos desafia a alcançá-las, aqueles que estão nas ruas do nosso bairro, aqueles que estão nas praças, aqueles que estão caídos em algum lugar, aparentemente esquecido por nós, mas não pelo Senhor, alcançar aqueles que estão sim do outro lado da rua, mas aqueles que estão do outro lado do mundo, fazendo missões, abrindo os nossos olhos para os campos que estão prontos para a ceifa. Desperta a tua igreja nessa noite, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, visita mesmo aquilo que está endurecido, que o óleo do teu Espírito amoleça. Aquilo que está morto, Senhor, eu profetizo
Ossos secos, vivei. Eu profetizo que o Senhor, ó Pai, vai fazer um reboliço no meio da tua igreja, trazer uma unidade como aquele vale dos ossos secos, fazer com que osso se chegue a osso, que hajam nervos, que hajam pele, mas acima de tudo que o Senhor sopre do teu espírito e um grande exército se coloque em pé. Deus, em nome de Jesus, nessa noite, se alguém aqui, Senhor, talvez nem saiba, nem perceba, mas o dia do juízo final pode ser um dia de tristeza para essa pessoa, pode ser um dia de pânico, um dia de desespero, mas não precisa ser assim. Nesta noite essa pessoa pode tomar uma decisão de ser selado, de ser marcado por Ti, de ter o penhor, a garantia de que Teu Espírito Santo lhe marca, lhe sela, para que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Deus, nessa noite, se há alguém aqui condenado mesmo, Senhor, que possa ser transportado para o reino de luz, para se tornar um filho, um herdeiro de todas as tuas promessas. Se há alguém aqui, Senhor, que não tenha certeza da vida eterna, essa noite seja uma noite de salvação. Se há pessoas aqui nesta noite, Pai, crentes, servos do Senhor, que estão no marasmo, estão distraídos, estão preocupados com as coisas deste mundo, que eles possam abrir os olhos, levantar a cabeça e olhar para o autor e consumador da sua fé, que possam nessa noite serem avivados, despertados, chacoalhados pelo Teu Espírito Santo, lhe chamando para um novo tempo, um tempo de avivamento, um tempo de caminhar na Tua presença, em nome de Jesus, amém e amém. Quero que vocês se coloquem em pé, em nome de Jesus, para ler esse texto da palavra de Deus. Mateus 13, vai ser projetado também. Mateus 13, de 24 a 27. Aqui não é o pastor Richard, aqui não é nenhum apóstolo, aqui é Jesus dizendo para a igreja, dizendo para mim e para você. Jesus disse: depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro, e a lua não brilhará mais, as estrelas cairão do céu, e os poderes do espaço serão abalados. Então, o Filho do Homem aparecerá descendo nas nuvens com grande poder e glória. Ele mandará os anjos aos 4 cantos da terra, e reunirá os escolhidos de Deus, de um lado do outro, de um lado do mundo até o outro. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Podeis assentar, irmãos. Irmãos, as questões climáticas, ou as epidemias, as guerras, essa própria percepção dos cientistas, é um alerta, irmãos. Significa que até mesmo o mundo já está percebendo que estamos próximos do fim. Porque há um tempo atrás, o mundo mesmo, os cientistas, eles não concordavam com isso. Mas hoje você percebe que até mesmo os cientistas, a ciência, está concordando com a Bíblia, a cada dia mais, que está se aproximando o tempo do fim. Será, irmãos, que estamos vivendo o princípio das dores? Será que já estamos entrando na grande tribulação? Será que o que está acontecendo à nossa volta, nada não mais é comparado com já o período da tribulação? Eu particularmente creio que não. Será que está perto o arrebatamento da igreja? Será que está perto da volta de Cristo? Vai soar a trombeta e Cristo vai voltar, num abrir e piscar de olhos? Irmãos, eu não sei, mas eu sei que há uma tempestade à vista. Eu sei que as coisas vão piorar, as coisas vão se complicar. A ciência diz isso e a Bíblia nos alerta sobre isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor está dizendo. E concordo em parte com os cientistas, irmãos, haverá um juízo final, mas não virá da mão dos homens. Podem vir as guerras, podem vir as batalhas, da mão das potências mundiais não virá o juízo final da Bíblia, porque será muito pior e maior que isso. Se em 1953 você viu uma bomba explodindo e fazendo todos aqueles
estrago, imagine uma bomba atômica hoje, o que faria? Mas a Bíblia fala que será muito pior o que vai acontecer no juízo final. No mesmo texto, deixa a sua Bíblia aberta, em Marcos 13, o versículo 19 diz assim: porque naqueles dias, e não chegou esse dia ainda, haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo, e nunca mais acontecerá uma coisa igual. Irmãos, muitos escritores, muitos jornalistas, muitos cientistas políticos, muitos estão discutindo, até mesmo teólogos, estão discutindo que vai continuar havendo guerra, violência, assassinato, tortura, talvez até mesmo a terceira guerra mundial, e para vir o ápice que seria a grande batalha, que nós chamamos a batalha do Armagedon. Nós fomos em Israel, e é interessante que lá tem um lugar, que eles acreditam que aquele lugar lá vai ser o lugar de ser travada essa batalha do Armagedon. Israel acredita nisso, e é interessante que em Israel a gente passeia, né, pastor Cristian, a gente não vê armas, de vez em quando, do nada, assim, de uma montanha, saem uns caças, uns aviões de guerra, do nada. Dizem que todas as montanhas, praticamente todas as montanhas em volta lá, elas são lugares preparados para guerra, com arsenais mesmo, com mísseis, com escudos de proteção, e eles são preparados para uma batalha do Armagedon parecida com o que os cientistas estão dizendo. No entanto, eles sabem também, os rabinos, os homens de Deus lá, que é uma batalha muito maior, que envolve potestades, envolve o príncipe das trevas, Satanás, que tem arregimentado de todos os lugares, eu falo assim, enganando pessoas, reis de toda a terra, para se tornarem demônios mesmo, para lutarem com ele nessa batalha final do Armagedon, que é em outro tempo. Então Satanás sabe que pouco tempo lhe resta e ele está arregimentando. Então o grande Armagedon, irmãos, está descrito na Bíblia, e a Bíblia alerta que a terra ainda vai ser abalada, mas não fala que vai ser pelas guerras que os homens vão provocar. Hebreus 12, 26 diz assim: mais uma vez vou abalar não apenas a terra, mas também os céus. Então a coisa vai ser grandiosa demais. Irmãos, os tremores que sentimos, agora eles não são tão ocasionais, e muito menos passageiros. Você já tem visto os tremores acontecendo em vários lugares do mundo, mas irmãos, na verdade, eles estão a preparação para o maior, talvez, terremoto que vai acontecer, nada comparado ao que você viu no Haiti, no Chile, no México, no Japão, maremotos, terremotos, tsunamis. Para você entender, e eu não vou estudar isso hoje, mas eu quero só para você, Espírito Santo, testificar e alertar você. Abra sua Bíblia em Apocalipse 16, para você entender que o juízo final, o último juízo de Deus, não é simplesmente, se podemos chamar de simplesmente, o que os cientistas estão dizendo, mas os juízos de Deus virão sobre a terra. E o apóstolo João, ele escreve, ele diz que esses são chamados, os juízos de Deus, as taças da ira de Deus. Irmãos, vivemos um momento que a graça de Deus é derramada, mas chegará um momento que a graça será retirada e as taças da ira de Deus virão sobre a terra. Eu quero fazer questão de ministrar, ler esse texto, que o Espírito Santo fale com você. Apocalipse 16, acompanhe na sua Bíblia, versículo 1. Depois ouvi uma voz forte falando de dentro do templo, dizendo aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra. Feridas abertas, terríveis e dolorosas, apareceram naqueles que tinham o sinal da besta e que haviam adorado a sua imagem. Aí o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar. A água ficou com o sangue de uma pessoa morta, e morreram todos os seres vivos do mar, Então o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e nas fontes de água, e elas viraram sangue. Eu ouvi o anjo que tinha autoridade sobre as águas dizer: tu és justo nos teus julgamentos, ó Deus Santo, que és e que eras. Os maus derramaram o sangue do povo de Deus e dos profetas, e por isso tu lhes deste sangue para beber.
eles estão recebendo o que merecem. Versículo 7, aí ouvi uma voz que vinha do altar, a voz dizia: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, os teus julgamentos são de fato verdadeiros e justos. Depois o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e ele recebeu licença para queimar as pessoas com fogo. Estão preocupados, irmãos, com situações climáticas, camada de ozônio? 9, elas sofreram queimaduras dolorosas causadas por este fogo, e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estas pragas, mas não se arrependeram dos seus pecados, nem louvaram a glória de Deus. Então o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou na escuridão, e as pessoas mordiam a língua de dor, e por causa das suas dores e feridas, amaldiçoavam o Deus do céu, porém não abandonaram as coisas más que faziam. Em seguida, o sexto anjo derramou a sua taça no grande rio Eufrates. O rio secou, a fim de se abrir um caminho para os reis que vêm do Oriente. E então, vi 3 espíritos imundos que pareciam rãs, que saíam da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Eles são os espíritos maus que fazem milagres. Esses 3 espíritos vão aos reis do mundo inteiro, a fim de os ajuntar para a batalha do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Escutem, olha, irmãos, no meio dessa palavra da taça da ira de Deus, é uma palavra para nós nesse tempo aqui, para nós da Igreja Batista Memorial, para o povo de Deus. No meio de toda essa revelação, o versículo 15, vem como uma revelação para nós hoje. Escutem, eu venho como ladrão. Feliz aquele que vigia e toma conta da sua roupa, a fim de não andar nu e não ficar envergonhado em público. 16, depois os espíritos ajuntaram os reis, no lugar que em hebraico é chamado de Armagedon. E por último, o sétimo anjo derramou a sua taça no ar. Então uma voz forte veio do trono, no templo, dizendo: está feito. Versículo 18, houve relâmpagos, estrondos, trovões e um violento terremoto, tão violento como nunca houve igual desde a criação dos seres humanos. Foi o pior de todos. A grande cidade se quebrou em 3 partes, e as cidades, presta atenção nisso, irmãos, e as cidades de todos os países foram destruídas. Deus lembrou da grande Babilônia, e lhe deu o vinho da sua taça, o vinho do furor da sua ira. Versículo 20, todas as ilhas desapareceram, e todos os montes sumiram. 21, chuvas de pedra caíram do céu sobre as pessoas, eram grandes pedras, que pesavam mais de 30 quilos, e as pessoas amaldiçoavam a Deus, por causa da praga de chuvas de pedra, pois ela era terrível. Irmãos, talvez uma outra oportunidade possamos fazer um estudo mesmo sobre escatologia, sobre essas 7 taças, para a gente aprender mais como igreja, aprofundar. Mas irmãos, pastor Richard, particularmente, eu creio que a igreja não precisará passar por isso. Tem gente que fala assim: eu vou passar, porque eu vou passar pela tribulação. Não, se você quer, peça, né, para o Senhor, às vezes conceda, né? Mas eu creio assim, teologicamente, que a igreja não precisa e não vai passar por esse período. Mas, irmãos, independente de a igreja passar ou não, devemos estar prontos. A ordem é vigiar, não nos acomodar, achando que tudo está em paz. Irmãos, você deve estar pronto. A volta de Jesus é quando você menos espera. Eu quero que você saiba, irmãos, que enquanto nós estamos vivendo, trabalhando, fazendo as nossas coisas, que você está no seu emprego, que você tem sua família, você tem suas ocupações, irmão, não fique com o olho ou seus olhos só nessas coisas seculares. Comece a pensar nas coisas do alto, porque, irmão, enquanto você está aqui mesmo na igreja, há nos bastidores uma grande batalha sendo travada, há nos bastidores uma grande luta contra você. Paulo alertou: a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra principados, potestades. Irmãos, há uma luta travada contra você. O diabo quer te pegar, e ele manda os demônios dele, ele te testa, ele te ataca.
mas maior é aquele que está em você, não tenha medo. Maior é o Senhor não só dá ordem aos seus anjos para te guardar a tua entrada e a tua saída, mas se você estiver em comunhão com o Senhor, o próprio anjo do Senhor acampa-se ao seu lado, ao seu redor, e te livra, e te guarda. Mas irmãos, os antigos profetas previam essa época que estamos vivendo. Há um tempo atrás as pessoas falam assim, paz, olha, tem paz, a paz está chegando, a paz mundial está chegando. Irmãos, Jeremias 6,14, foi um alerta, vão dizer assim, ó, paz, paz, quando na verdade não há paz, irmãos, é uma falsa paz, porque a paz que os homens fazem, os acordos que os homens fazem, é uma paz que o mundo não conhece. Só tem uma verdadeira paz, é a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, é a paz que o mundo não pode dar, a paz de Jesus sobre as nações, a paz do Senhor sobre as nossas vidas. Irmãos, milhares de conferências de paz foram realizadas, houve a Primeira Guerra Mundial, houve a Segunda Guerra Mundial, irmãos, não foi diferente na época da Segunda Guerra Mundial, havia muitos acordos de paz, parecia que nada ia acontecer, e aconteceu. Então não fique assustado se vir a Terceira Guerra Mundial, nós não estamos parece que nem aí para isso, aparentemente, porque estamos preocupados com tantas outras coisas. Mas irmãos, tem-se a sensação de que se está vendo o mundo no seu crepúsculo. Na verdade, estamos a 2 minutos do caos. Pastor, 2 minutos? Os cientistas falaram isso. Irmãos, 2 minutos, você fala assim, puxa, parece que é tão pouco. Quando na época de Daniel, irmãos, o profeta Daniel falou assim, olha, são 70 semanas. Eu creio que nós já estamos, irmãos, adentrando nessas 70 semanas do profeta Daniel. Estamos vivendo já uma parte dela. Então esses 2 minutos é um alerta para você vigiar, não é o que os cientistas estão falando, é o Senhor que está dizendo, olha, num abrir e fechar de olhos, o Senhor pode voltar, e você está pronto? A civilização está sofrendo, irmãos, e aonde está a raiz do problema? Aonde está a raiz de tudo isso? O pecado. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Irmãos, eu tenho estudado muito sobre essa glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da presença de Deus. A glória de Deus é a presença dEle. O objetivo da igreja existir é para dar glória a Deus, para glorificar a Deus. E dando glória a Deus, você cumpre o Ide, pregai o evangelho, fazendo os discípulos, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que vai acontecer? Mais pessoas vão ter a presença de Deus, mais pessoas vão dar glória a Deus. Você está entendendo, irmãos? Nós precisamos glorificar, dar glória a Deus. Então o que está acontecendo, irmãos? A Bíblia nos alerta. Por que de tudo isso? A Bíblia explica que há milênios, alguém se rebelou, alguém chamado Lúcifer, e ele com 1/3 das estrelas, esses demônios, têm se levantado, não contra simplesmente a igreja, mas contra o Senhor dos Senhores. Há uma batalha. A Bíblia tem revelado onde está o problema. O problema se chama pecado. Mas irmãos, uma boa notícia para você: não há pecado que o Senhor não possa perdoar. O Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, de toda imundícia. As Escrituras deixam bem claro que quando a lei de Deus é desobedecida, o mundo perde a harmonia, desgoverna-se, começa a caminhar sem rumo. A anarquia de hoje, irmãos, é consequência da rejeição de Deus lá atrás. Deus sempre alertou Israel, falou: meu povo peca, meu povo erra, meu povo sofre, porque comete só 2 erros. A mim me deixaram mananciais de água viva. E além de me deixar, não sabe como ter a minha presença. Cavam cisternas rotas que não retêm água. Irmão, irmã, para de fazer do teu jeito. Faça do jeito do Senhor da Bíblia. Às vezes eu vou aconselhar alguém e depois que eu encontro aquela pessoa de novo, eu falo assim: você fez o que eu te falei? Pastor, eu fiz uma parte, a outra eu não fiz. Eu falo assim: eu não vou mais te atender. Irmão, você vai no médico, ele te dá uma receita e fala assim: eu vou tomar esse só, o outro eu não concordo com o médico, que estudou, que tem capacidade, eu não concordo com ele. A gente é assim, irmãos. Você pode não concordar comigo, irmão, mas concorde com a palavra de Deus, com a Bíblia. O Senhor está falando com você, porque essa rebelião contra Deus,
a humanidade negou o valor da personalidade humana, porque a personalidade humana, ela é constituída de uma semelhança e uma imagem de Deus, que foi corrompida pelo pecado. O Senhor te fez para ser parecido com Ele cada vez mais. Quem não é do Senhor, quem não tem Cristo, é cada vez mais parecido com o pai da mentira, com Satanás. E no meio, irmãos, de todo esse caos, de toda essa agitação do mundo, há uma voz que ecoa, irmãos, e essa voz vem desde a época do profeta Amós. Se você lê o profeta Amós, é um alerta para a igreja, é um alerta para o nosso tempo, mas há uma palavra lá em Amós 4:12, que diz, olha, prepara-te, é uma palavra para Israel, é uma palavra para o novo Israel de Deus, que é você, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Irmão, você está preparado para se encontrar com o Senhor? Ou talvez você nem sabe se é com Ele que você vai se encontrar, se é com Ele que você vai tratar. Se você morrer hoje, você tem certeza que você vai para o céu? O que será de você, irmãos, no juízo final? Irmãos, de verdade, eu sei o que vai ser de mim no juízo final. Eu tenho plena certeza, não por orgulho, não por merecimento, mas baseado na palavra que me garante e no Espírito que habita em mim, na graça que me alcançou. Você está pronto para a morte? Você sabe como enfrentar a morte? O salmista no Salmo 89:48, ele diz, qual o homem que pode viver e não ver a morte, ou se salvar do poder do túmulo? Irmãos, se tem uma coisa que ninguém vai escapar, é da morte, a não ser que Jesus volte e te encontre em vida, e se você tiver a marca, o selo, você vai ser arrebatado. Quando Sir William Russell, um patriota inglês, ele ia ser executado em 1863, naquela época eles usavam um relógio no bolso, né? Ele tirou aquele relógio dele do bolso, e o médico que estava cuidando dele, ele falou assim, olha, quero te entregar esse relógio, quero dar esse relógio para você. Aí o médico falou, por quê? Ele falou, para a eternidade, para o lugar para onde eu vou, eu não preciso mais dele. Há uma história contrária disso. Um rapaz, ele estava com uma enfermidade terminal, e ele no seu desespero, ele dizia assim, eu vou morrer, mas o meu desespero é porque eu sei que eu não vou para o céu. Meu desespero é que eu sei que eu vou para outro lugar, eu sei que eu vou para o inferno. Irmãos, tem muitas pessoas que sabem que vão para o inferno, e ainda assim estão caminhando a passos largos. Mas saiba você, que a maioria das pessoas não sabe que está indo para o inferno, e precisam ser alertadas. Saiba você que o rico, com toda a sua fortuna, não consegue obter o perdão da sentença da morte, que pende sobre todos os homens. Irmãos, o rico, com todo o seu dinheiro, com toda a sua fortuna, não pode comprar a salvação, não pode comprar a vida eterna. Também, irmãos, o pobre não consegue mendigar nem um só dia extra de vida da dona morte, que persegue todos os homens, do berço da sua sepultura, dizendo, porque eu sou muito pobre. É pela graça que sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é dádiva de Deus, é presente de Deus. A vida eterna é um presente para todo homem, para que o homem não se glorie das suas boas obras, mas reconheça que o Senhor é o Pai das luzes, de onde vem toda a boa dádiva, todo o presente vem do alto. Irmãos, do jeito que a gente está vivendo, às vezes a gente não se preocupa com a sua vida. Se você olhar para a vida sem Deus, a vida sem ter certeza da vida eterna, é uma vida que nem uma bolha. Tiago, ele fala, em Tiago 4,14, o que é a tua vida? Tu és uma névoa que aparece por pouco tempo e logo desvanece. O salmista diz que você talvez é como uma relva, que nasce, cresce, seca e morre. Assim é a vida sem sentido daqueles que não têm perspectiva do amanhã, da vida eterna. Se você morrer hoje, você sabe para onde você vai? Irmãos, nós erramos tanto, eu vejo tantas pessoas conversando, fazendo perguntas, gente que tem já 5, 10, 20, 30 anos de caminhada cristã, e não sabe diferenciar o paraíso do céu, se quando morre, se ficar dormindo, se está acordado.
Aí fica cercando o pastor, eu falo assim, gente, vai na escola bíblica, lê a Bíblia, vamos conversar de outras coisas. Irmãos, a gente pode discutir, conversar teologia, uma coisa que você vai entender, e é uma missão que a gente aprende no seminário, os pastores. Pastor, irmãos, que é metido, quer se exibir, falar de teologia e gastar muito conhecimento, não está preocupado com a ovelha. Eu aprendi uma coisa, irmãos, sobre teologia. Deus me chamou para ser pastor. Pastor tem que alimentar o quê, irmãos? Ovelha. Tem gente querendo alimentar, sabe o quê? Girafa. Irmãos, talvez você viu na internet, o pastor Ed René, eu não vou questioná-lo, eu acho que é um homem muito inteligente, e se você aprofundar, entender o que ele está falando, mas eu acho que é um alimento muito pesado, nem todo mundo está preparado para receber. Aquele alimento que ele está dando ali, quem assistiu na internet, é para girafa, é para discussão no nível de teólogos que vão discutir teologia, nem entre eu, assim, entre o pastor Christian, os teólogos vão discutir teologia, é com girafa. Irmãos, girafa, ela desce para comer a comida da ovelha também, ela desce, mas a ovelha não sobe para comer lá em cima. Então o meu papel como pastor é trazer alimento para você, trazer alimento para a igreja, e esse alimento é a palavra de Deus que edifica, que não causa confusão, que causa restauração, mas você pode crescer no conhecimento do Senhor, escola bíblica, e lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus. Quem quer aprofundar mais, vem no nosso polo, fazer teologia, estudar, vamos aprofundar em conhecer mais o Senhor, mas não queira atalho, aprender a palavra de Deus sem investir tempo estudando a palavra de Deus. Não queira que os outros digam para você o que a Bíblia está dizendo. Veja o que a Bíblia está dizendo e receba do Senhor. Amém, irmãos? A morte não é o fim da história. Essa é a boa notícia que eu tenho para você nessa noite. A morte, irmãos, para o cristão, é só uma passagem, somos peregrinos aqui. Estamos passando por aqui, não chegamos ainda no nosso destino final. O apóstolo Paulo, ele fitou o espectro da morte da seguinte maneira, como está em 1 Coríntios 15, você pode abrir? Olha a segurança do apóstolo Paulo, baseado na fé que ele tinha na palavra de Deus, da fé firmada em Jesus Cristo, do Espírito Santo que habitava nele, 1 Coríntios 15, versículos 55 e 57, olha o que Paulo disse: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas olha só, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Jesus Cristo quer que você tenha uma segurança. Não importa se o dia do juízo final é hoje, amanhã, daqui 10 anos, ou daqui muitos anos, o importante é você saber para onde você vai. Jesus, ele acalmou o coração dos discípulos, dos apóstolos, ele acalma o coração da igreja dizendo: olha, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse verdade, eu ia dizer isso para vocês, mas eu vou e voltarei, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Irmãos, o juízo final, ele é um julgamento sobre aqueles que vão receber a taça da ira de Deus. O momento que você vive é o momento de você receber da graça de Deus. A graça de Deus, irmãos, é tão forte, tão poderosa, que a graça de Deus não é um poder para você poder fazer o que você quer da sua vida. A graça de Deus é um poder para você poder viver uma vida de santidade. A graça de Deus é a manifestação do amor de Deus sobre a sua vida. É você entender a graça de Deus e poder viver e dizer o que o salmista disse: que darei eu ao Senhor por toda essa graça, por todo esse benefício que Ele me tem feito? Sabe o que eu vou fazer? Eu não vou tomar o cálice da ira de Deus no dia do juízo, eu vou tomar o cálice do que, irmãos? Da salvação. Não é o cálice da destruição, é o cálice da salvação. Mas para isso, enquanto eu viver, eu vou pagar os meus votos diante dos meus irmãos. Eu vou viver uma vida que faça a diferença. Irmãos, a Bíblia é um vislumbre de glória que nenhum autor de ficção poderia imaginar. Eu estou chegando ao final da minha palavra, que eu quero orar por você.
Eu quero ministrar o seu coração nessa noite, que não importa se é 2 minutos, se foi adiantado 30 segundos o relógio, importa é a decisão que em 30 segundos você pode tomar ao lado de Cristo. Quero que nessa noite você entenda que aqui não é o seu lugar. Sabe aquela casa que você terminou agora? Sabe aquela casa que você está pensando em comprar? Sabe aquele apartamento que você sonha? Sabe vocês que vão casar aí, Henrique? A casa, ela é temporária. Deus já tem uma casa, um lar eterno para vocês. Fala, mas pastor, fala para Deus esperar um pouquinho que eu quero casar. Mas é importante a gente ter essa segurança, que a casa que eu tenho aqui, irmãos, ainda não é o meu lar. O céu é um lar. O céu é um lar. Jesus prometeu e disse, na casa de meu Pai há muitas moradas. Irmãos, se tem uma casa linda, é a casa do Pai, a casa que o Pai preparou para você. Quem tem pai ainda, mãe, vive, como é gostoso ir para a casa do Pai. Durante o ministério de Jesus na terra, ele não teve um lar, sabia, irmãos? Para ensinar para a gente. Você lembra que Jesus falou em Mateus 8:20? Ele diz assim, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Sabe o que ele está dizendo, irmãos? Ainda não cheguei na minha casa, na casa do meu Pai. Lá eu tenho onde reclinar a cabeça. O apóstolo Paulo, dizendo aos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses 4,17, ele disse certa vez, e assim ficaremos para sempre com o Senhor. Vamos morar com o Senhor. Então a casa que você tem no céu é um lar, mas é um lar permanente, é um lar para sempre, um lar permanente. Irmãos, a Bíblia ensina que não é qualquer casa, a Bíblia ensina que o céu é um lar bonito. Você abre a sua Bíblia, vai lá em Apocalipse, olha só, irmãos, Apocalipse 21 diz assim, vi um novo céu, uma nova terra. E é interessante, se você olha sua Bíblia em Apocalipse 21, versículo 9, irmãos, Apocalipse 21, versículo 9, é um link da taça da ira de Deus, esse período de juízo, para Deus revelar que Ele, depois do juízo, para aqueles que são salvos, que são seus filhos, Ele preparou, olha só, então veio um dos 7 anjos, Apocalipse 21, versículo 9, então veio um dos 7 anjos, que tem os 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Quem que é a noiva, irmãos? Está falando de você, da igreja, a esposa do Cordeiro, e me transportou em espírito, até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina, tinha uma grande e alta muralha, 12 portas, e junto das portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12, e vai falando, irmãos, vai falando do tamanho da Nova Jerusalém, aí vai falando das ruas da cidade, vai falando do jardim, vai falando dos rios que passam ali. Eu quero dizer para você, a Bíblia ensina que o céu é um lugar bonito, e a casa do Pai, irmãos, será um lar feliz. Sabe por quê, irmãos? Você não vai estar sozinho lá, você vai estar com seus amigos, com seus irmãos. Sabe aquelas pessoas queridas que nós amamos, que morreram em Cristo? Nós vamos reencontrar. Pastor, mas nós não vamos reconhecer. Irmãos, isso aí, conversa fiada. Nós vamos reconhecer assim, a Bíblia me garante isso. Irmãos, se fosse assim, quando Jesus encontrou lá Moisés e Elias, ele não ia reconhecer eles. Não apareceu para eles Moisés e Elias, não ia reconhecer. O rico e Lázaro, ninguém ia reconhecer ninguém. Nós vamos reconhecer como seremos reconhecidos pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Vamos reencontrar, irmãos. Será um dia de alegria para aqueles que estiverem lá, um dia de reencontro, um dia de choro. Pessoas que amamos, que já partiram, pai, mãe, tio, avô, irmão, irmã. Irmãos, quando eu encontrar,
E a gente sempre imagina na idade que a gente que partiu, né? Quando eu encontrar meu irmão que tinha 12 anos quando partiu, eu tenho certeza que vou reencontrá-lo no céu. Reencontrar meu pai, que eu tive o privilégio de falar de Jesus, ele morrer nos braços de Jesus, vou reencontrá-lo. Mas irmãos, nada vai se comparar quando eu reencontrar o meu Redentor, quando eu encontrar o meu Senhor Jesus, quando eu olhar Ele face a face, quando eu estiver diante dEle. Irmãos, o céu é um lugar bonito. Apocalipse 22 diz, versículo 4, veremos o seu rosto, veremos a Jesus. Queria que você abaixasse a sua cabeça, curvasse a sua fronte, já seu momento a sós com Deus. Embora há milhões de cristãos no céu, não temos que nos contentar, irmãos, porque nós estamos lá. Há muitos que ainda não têm os seus nomes escritos lá. Jesus conhecerá cada um de nós, mas Ele quer cuidar de você a partir de hoje. Lá no céu, irmãos, não haverá mais dor, mais morte, mais tristeza, mais separação, porque o céu é um lugar de imortalidade. O céu é um lugar que você vai viver eternamente. Quero terminar falando para você uma das últimas palavras de Jesus, que está em Lucas 23, 46. Queria que você olhasse para cá. Levanta sua cabeça, está orando. Queria que você olhasse para cá de novo. Essa palavra que eu vou dizer é muito importante. As últimas palavras de Jesus está registrada em Lucas, uma das últimas. João registra que ele falou assim: está consumado. Eu terminei a obra que o Senhor me deu para fazer. Em grego essa palavra é tetelestai. Paguei o preço, está pago. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já tirou. A dívida de pecado que era do mundo, eu já paguei. Mas Jesus diz uma palavra que em Lucas está registrada, ele fala assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Sabe o que significa essa palavra, irmãos? Pai, eu estou com saudade de casa. Pai, me leva de volta para casa. Aí você vai entender aquela palavra do salmista: quem habitará no monte santo do Senhor? Aquele que tem o coração puro, as mãos limpas, que não se entrega à vaidade desse mundo. Esse vai habitar no monte santo do Senhor. Aí logo em seguida parece que interrompe e fala assim: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Irmãos, Jesus fala lá na cruz: Pai, me leva de volta para casa. Talvez nessa hora os anjos tenham um reboliço lá no céu, falam assim: o que está acontecendo com os portais eternos? Os portais estão se abrindo. O que está acontecendo? É o rei, ele ganhou a batalha, ele está voltando. Abram-se portais eternos. É o rei da glória, é o príncipe voltando. Não é mais o servo sofredor, é o rei voltando para o trono novamente. É Jesus Cristo voltando, é o Filho voltando, é esse guerreiro voltando, é ele derrotando a morte, derrotando o inferno, derrotando Satanás e dizendo: igreja, não tenha medo do juízo final, porque no juízo final você estará comigo, eu estarei com você. Irmãos, há um momento que a gente é incrédulo, como Tomé, que Jesus falou assim: olha, na minha casa do meu pai tem muitas moradas, eu vou preparar uma casa para vocês. Aí Tomé fala assim: mas Senhor, como que nós vamos saber o caminho da casa? Dá o endereço. Jesus falou: o endereço sou eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Sabe o que Jesus está dizendo? Fiquem tranquilos, se eu fiz a casa, no dia do arrebatamento, o dia que os mortos vão ressuscitar, o dia que, se você estiver vivo, eu voltar para buscar a minha igreja, fique tranquilo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas você precisa preocupar com o endereço, eu vou vir te levar. Sabe quando a pessoa fala assim: você não sabe o endereço? Eu vou te levar lá, nós vamos junto, eu vou te levar para te apresentar a minha casa, a nossa casa. Baixe sua cabeça, feche seus olhos.